E se eu te dissesse que o pecado que você cometeu em um dia está te mantendo preso há anos, em uma prisão que Deus nunca planejou como perpétua para você? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Hoje eu quero compartilhar com você uma história que pode até ser a sua história ou a história de alguém muito próximo de você. Imagina comigo, um homem de meia idade, casado, filhos, líder na igreja, gente boa. Pelo menos é assim que todo mundo o vê. Mas esse homem carrega um segredo. Anos atrás, em um momento de fraqueza, ele traiu a esposa. Não foi uma coisa planejada, foi uma sequência de escolhas pequenas. Uma conversa que passou do limite, um flerte que ele pensou assim, não vai dar em nada, uma oportunidade, um momento sozinho e pronto. Ele até rompeu depois. Nunca mais ele viu aquela outra pessoa. Mas dentro dele ficou algo pior do que o próprio erro. A sensação de ser um impostor. Ele ora, prega, aconselha, mas toda vez que fecha os olhos, vem uma voz dizendo assim: quem é você para falar de Deus? Se você sabe o que fez. Ele pensa em confessar para a esposa, pensa em abrir o jogo com alguém, mas o medo o consome. E na mente dele fica dizendo assim: ela vai me deixar, eu vou destruir minha família, vão me expulsar da igreja. E aí ele guarda aquilo para si. E a culpa vira uma prisão interna. Ele faz tudo certo por fora, mas por dentro se sente condenado. Um dia, ouvindo uma mensagem sobre Davi e seu pecado com Batseba, ele ouve algo que atravessa o peito dele. Deus já sabia de quem ele estava cuidando antes, durante e depois do pecado de Davi. A diferença não foi o pecado, foi o arrependimento verdadeiro. Pensa comigo, Davi tinha adulterado, planejado a morte de um homem inocente e mentido. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele não finge, não disfarça. Ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. E em vez de fugir de Deus, Davi corre para Deus. No Salmo 51, Davi clama assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aquele homem de meia idade, ouvindo isso, começa a tremer. Pela primeira vez ele entende: eu estou tentando proteger minha imagem, mas estou destruindo a minha alma. Sabe o que acontece quando a gente esconde o pecado? A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Naquela noite, ele tranca a porta do quarto, ajoelha e fala com Deus como ele nunca tinha falado antes. Deus, eu não aguento mais ser dois. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei feio, mas por misericórdia, não tira de mim a tua presença. Me perdoa, purifica meu coração, me mostra o que fazer daqui para frente. Ele chora, soluça, fica ali por muito tempo. Não é mágica, não é sentir um arrepio e pronto, mas pela primeira vez em anos ele se sente ouvido. Deus começa a conduzir esse homem, a buscar ajuda, a acertar contas, a reconstruir passo a passo com verdade. Talvez ele confesse, talvez reconstrua com a esposa,
talvez passe por um processo difícil. Mas uma coisa muda: ele não é mais prisioneiro do segredo. Irmãos, aqui está uma verdade que vai te libertar. O pecado te aprisiona mais quando é escondido do que quando é confessado. Deus não perdoa a imagem que você finge ter. Ele perdoa a verdade que você entrega. Se você está carregando um peso assim, deixa eu te dizer o que você precisa fazer. Primeiro, pare de negociar com a culpa como se fosse normal. A culpa não deveria ser sua companheira diária. Ela é um sinal de que algo precisa ser resolvido. Segundo, admita diante de Deus com todas as palavras: eu pequei. Não minimizar, não justificar. Chamar o pecado pelo nome. Terceiro, confesse em oração. E se Deus direcionar você, busque acerto de contas com as pessoas também. Às vezes Deus nos leva a pedir perdão para as pessoas, a restaurar relacionamentos. Quarto, aceite que o caminho da verdade é mais doloroso no começo, mas muito mais leve a longo prazo. É melhor passar pela dor da verdade do que carregar o peso da mentira para sempre. Deixa eu te explicar por que isso é tão urgente, tão necessário. Porque a culpa te drena. Ela rouba sua energia, sua alegria, sua criatividade e até sua fé. Ela drena tudo que Deus quer fazer fluir em você. Porque sem purificação, você vive tentando compensar. Você serve demais, faz demais, tenta ser perfeito demais e isso te esgota. Você nunca descansa porque sempre acha que precisa pagar pelo que fez. E porque Deus não quer que você viva como réu em liberdade condicional, mas Ele quer que você viva como filho que foi perdoado e restaurado. Você não foi criado para viver com tornozeleira eletrônica espiritual. Você foi criado para viver em liberdade. Quando você abraça o perdão e a purificação de Deus, três coisas acontecem. A voz acusadora perde a força. Ela pode tentar voltar, mas você já tem uma resposta. Já foi pago, já foi confessado. O sangue de Jesus me purificou. A sua intimidade com Deus se aprofunda, porque não tem mais máscaras no relacionamento entre vocês. Você pode se aproximar de Deus sem fingir, sem esconder, sem medo. Seus relacionamentos podem até passar por tempestades, mas agora eles são baseados na verdade, não em uma atuação. E relacionamentos verdadeiros, mesmo que imperfeitos, são muito melhores do que relacionamentos falsos, que parecem perfeitos. A mentalidade que você precisa ter é essa: eu caí, eu pequei, mas em vez de usar o erro como desculpa para me destruir, eu vou usar esse lugar de queda como altar. Deus vai me levantar daqui melhor do que eu era antes. Você sabia que alguns dos maiores homens e mulheres de Deus na Bíblia tiveram quedas profundas? Olha só, Moisés matou um homem. Davi adulterou e cometeu homicídio. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu e matou cristãos. Mas Deus não descartou essas pessoas. Ele as restaurou. E não apenas restaurou, mas Ele as usou poderosamente depois da queda. Sabe por quê? Porque elas não ficaram na prisão da culpa. Elas correram para Deus, confessaram, se arrependeram verdadeiramente e permitiram que Deus as transformasse. Antes da gente orar diante dessa palavra, eu queria compartilhar com você algo muito importante que Deus tem colocado no meu coração. Sabe, irmãos, durante anos trabalhando com pessoas, eu percebi uma coisa. Muita gente recebe o perdão de Deus, mas não sabe como viver esse perdão no dia a dia. A pessoa continua se punindo, se sentindo indigna, continua vivendo com a mentalidade de condenado. E foi pensando nisso que
nós desenvolvemos o método Vida Abundante. É um treinamento onde eu ensino de forma prática e bíblica como você pode viver plenamente em todas as áreas da sua vida: espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira. Eu não estou falando de um curso de autoajuda. Não é também terapia secular travestida de cristianismo. É sobre aplicar os princípios profundos da palavra de Deus para você construir uma vida sólida, equilibrada e com propósito. O método Vida Abundante trabalha especialmente questões como essa que nós estamos falando hoje. Encarar a verdade sem se destruir. Entender a dinâmica espiritual da culpa e do perdão. Reprogramar a forma como você se vê. Não mais como o erro que cometeu, mas como alguém que Deus purificou. Porque a verdade é essa: quando Deus te perdoa, Ele não quer que você fique remoendo o passado. Ele quer que você viva em liberdade, em alegria e propósito. Em breve, daqui a alguns dias, o método Vida Abundante vai ser lançado, com uma oferta especial de lançamento, em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link para você entrar nesse grupo está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você carrega um pecado antigo, como se fosse uma sentença perpétua, entre no grupo e venha conhecer o método Vida Abundante. Deus quer transformar essa cela onde você se encontra numa sala de cura. Agora eu quero te convidar a fazer algo. Se você está carregando culpa, se você está vivendo nessa prisão invisível, eu quero te convidar a se aproximar de Deus agora mesmo. Não importa o que você tenha feito, não importa há quanto tempo, não importa quantas vezes você já prometeu que ia mudar e não mudou. Deus está esperando você com os braços abertos. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários agora mesmo. Nós vamos orar por você, pela sua família. E se você está intercedendo por alguém que também precisa de libertação, de cura, coloque o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, Deus de misericórdia infinita, nós nos aproximamos do Senhor nesse momento, não baseados na nossa justiça, mas com base no sangue de Jesus. Te agradecemos porque Tu és o Deus que perdoa, que restaura e que transforma. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos tratas como os nossos pecados merecem. Obrigado porque a Tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigado porque quando nós confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós te pedimos perdão, meu Pai, por todos os pecados que cometemos. Perdão por aqueles pecados que lembramos e até por aqueles que nós já esquecemos, mas que ainda pesam na nossa consciência. Perdão por todas as vezes que escolhemos o caminho errado, que ferimos as pessoas, que desonramos o Teu nome. Eu oro, Pai, especialmente por aquelas pessoas que estão carregando culpa há anos, por aqueles que vivem como prisioneiros do passado, que não conseguem se perdoar, que não conseguem acreditar que o Senhor já os perdoou. Que o Teu Espírito Santo venha sobre eles agora, Senhor, e traga libertação. Que eles entendam que o sangue de Jesus é suficiente, que eles não precisam pagar eternamente por um erro que Jesus já pagou na cruz. Eu oro por todos aqueles que um dia cometeram adultério. Que o Senhor cure esse coração, restaure esse casamento e devolva a paz. Eu oro por aqueles que falharam como pais. Que o Senhor dê sabedoria para reconstruir os relacionamentos com seus filhos. Eu oro por todas as pessoas que já mentiram, roubaram, enganaram. Eu peço que o Senhor dê coragem para elas, para fazer a coisa certa daqui para frente. Eu oro por aqueles que estão com medo de confessar, medo das consequências.
Dê a eles a coragem da verdade. Mostra a essa pessoa que o caminho da verdade, embora seja doloroso, é o único caminho para a liberdade verdadeira. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus, para que toda culpa seja removida agora, que toda acusação seja silenciada, todo sentimento de condenação seja quebrado, que esse teu filho, essa tua filha, seja livre para viver, para amar, para servir e glorificar o teu nome. Dê a ela forças para vencer mais um dia, esperança para que ela recomece e fé para crer que o melhor ainda está por vir. Nós cremos pela fé na tua palavra, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Reconhecemos, ó Deus, que dependemos totalmente do Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Redentor, o nosso Restaurador, a nossa rocha firme, a nossa esperança. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.